Bom dia, meninas! Hoje a nossa aula é sobre população e amostra. O que é uma população? População são todos os elementos de um grupo. Por exemplo, os habitantes de Goiânia formam uma população. Por exemplo, os livros de uma biblioteca formam uma população. Por exemplo, as praias do litoral baiano formam uma população. Então, são todos elementos de um determinado grupo. Existem dois tipos de população, população finita e população infinita. Por exemplo, a quantidade de carros de Goiânia é finito, tem uma quantidade limitada, finita. Quantidade de grãos de arroz no celeiro, em todos os celeiros do Brasil, é uma quantidade infinita, certo? Quantidade de pessoas com olhos azuis na cidade de Goiânia, finita. Quantidade de estrelas no céu, infinito, certo? Então, a gente tem essas duas classificações, população finita e população infinita. O que vem a ser a amostra? A amostra é um subconjunto da população. Por exemplo, quantidade de habitantes de Goiânia, você quer a quantidade de habitantes do setor leste universitário. Então, é um subconjunto. Quantidade de livros de uma biblioteca, você quer todos os livros de história. É um subconjunto da população. A gente tem, em estatística, por que você precisa dessas duas definições, de população e de amostra? Por exemplo, quando a gente está na época das eleições, aí a gente vai fazer uma estimativa de votos. É aquelas estimativas que eles fazem de intenção de voto. Eles não vão entrevistar todos os moradores da cidade de Goiânia para ver a quantidade que vai votar em tal candidato a prefeito. Eles olham uma amostragem. Eles olham uma amostragem da população total. Dependendo de como é essa amostragem, você tem uma análise fidedigna ou não da população total. Por exemplo, no caso das eleições, quando você vai fazer uma pesquisa de intenção de voto e você sabe que aquele candidato no setor A tem mais votos do que no setor B. Aí você vai e faz a pesquisa somente no setor A. Então, é uma pesquisa tendenciosa. Isso quer dizer o quê? Que você escolheu uma amostra tendenciosa, que já ia para um resultado que você estava esperando, tá vendo? Então, quando você vai fazer análises estatísticas, normalmente você não pega a população toda, você pega só uma amostragem. Então, você tem que pegar uma amostragem fidedigna, com lisura no processo. Por que a gente trabalha com amostra e não com população? Muitas vezes o tamanho da população é muito grande. Por exemplo, quando você vai fazer a análise da intenção de voto em Goiânia, tem muito habitante em Goiânia para você ficar perguntando para todos em quem eles vão votar. Então, o tamanho da amostra influencia. O tamanho da população influencia para você pegar uma amostra. O custo da pesquisa, fica muito caro você entrevistar a todos. Limitações técnicas, é difícil você ir em todos os bairros, todas as ruas, todas as casas para poder fazer a entrevista. No caso do IBGE também, quando eles vão traçar um perfil socioeconômico da população do país. Eles não vão em todas as casas, eles trabalham somente com uma amostra da população. Devido ao tamanho da população, o custo da pesquisa e limitações técnicas. Alguns empecilhos que nos levam a trabalhar com a amostra e não com a população de uma forma geral.